O fenômeno do impostor é muito comum em pessoas que têm profissões competitivas, que são avaliadas e testadas a todo momento. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver esse fenômeno e em qualquer idade. Apesar de não ser considerado um transtorno psicológico pela Organização Mundial da Saúde, o acometimento por este fenômeno ganha cada vez mais espaço nos estudos de saúde mental. A psicóloga doutora Marileide Nunes nos esclarece sobre o que é o fenômeno do impostor. O fenômeno do impostor tem sido falado bastante ultimamente, né, mas foi pela primeira vez descrito em 1985. Então já faz um bom tempo, né, que nós vimos essa literatura sendo construída nesse campo. É um conceito em parte da psicologia cognitiva e outra parte da psicologia social, que estuda como a pessoa ela se vê ela mesma diante das pessoas. Então o fenômeno do impostor é um fenômeno que descreve que aquela pessoa que sempre sente que ela é uma fraude. Então, por mais que ela tenha um desempenho adequado nas situações, quer seja no trabalho, quer seja numa situação social ou acadêmica, ela acha que ela nunca foi ou nunca vai ser o suficiente. Então, ela constantemente está presa àquele sentimento de fracasso por ter um padrão que ela mesma coloca sobre ela, que muitas vezes é inatingível. A literatura mostra que algumas pessoas são mais propícias a sentir esses sintomas próprios do fenômeno do impostor. Por exemplo, pessoas que estão dentro de quadros de ansiedade, pessoas que têm depressão e pessoas que têm baixos níveis de autoestima. E a autoestima, é claro que a gente está falando num conceito complexo também, que precisa ser avaliado por um profissional capacitado, psiquiatra, psicólogo, mas pessoas com baixa autoestima, pessoas com quadros de depressão, ansiedade, pessoas muito perfeccionistas ou muito introspectivas, olham muito para dentro de si, tendem a manifestar sintomas da síndrome do impostor. Então é importante que no dia a dia essa pessoa se observe, né? Porque o que tem de comum no dia a dia dessas pessoas? Elas têm um desempenho normalmente bem sucedido ou adequado para a situação, mas ela não reconhece aquele desempenho como bem sucedido. E se ela reconhece aquele desempenho como bem sucedido, ela tende a atribuir esse desempenho de sucesso aliado a outros fatores que são externos, nunca ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio empenho em determinada tarefa. Então, é a pessoa que tende a atribuir o sucesso sempre a fatores externos e tende a puxar todo o fracasso para ela. Uma pessoa que tem a tendência de querer agradar as pessoas, colocar expectativas muito altas em relação ao seu desempenho, e ela pensa que o bom desempenho tem que ser no nível perfeito para que ela possa ser aceita no grupo dela ou mesmo na sociedade. Então, uma dica importante para essas pessoas que se veem nessa situação é primeiro observar para as dicas reais do dia a dia, né? Muitas vezes a gente pensa que obteve um desempenho inadequado ou abaixo do esperado, mas quando a gente vai conversar com as pessoas, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, ou com uma professora, se for o caso, né? Essas pessoas vão nos dizer, não, você foi muito bem, isso que você fez foi certo. E aí, quando a gente tem esse feedback, é importante que a gente avalie a nossa própria postura em relação a esse feedback. Se a gente for daquela pessoa que contraria um elogio, que não sabe receber um elogio, que não acredita que a pessoa esteja falando a verdade quando diz, muito bem, você fez isso certo, é uma coisa para se prestar atenção. A síndrome do impostor, como já dissemos, ela pode estar aliada a diversos transtornos de natureza psíquica ou psiquiátrica e, se for o caso, também precisa ser avaliada, porque a pessoa que se autodeprecia constantemente em diversas situações, ela normalmente está em sofrimento. E se ela está em sofrimento, as áreas de vida dela estão prejudicadas. Então, ela não vai bem no trabalho, ela não vai bem na escola, ela não vai bem na família ou com os amigos. E nessas situações é importante também que ela busque ajuda profissional para ser avaliada e para que um programa de tratamento também seja pensado para ela.